E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente aqui no The Deep Dive. Bora lá. Hoje a gente vai se aventurar por um terreno, digamos, um tanto quanto complexo. O mundo das crenças. É crenças, né? A gente vive cercado delas. Pois é. E é justamente sobre isso que a gente vai bater um papo hoje, inspirados por um post que a gente achou super interessante no blog Espada ou Estrelas, do Zahir Almist. Ah, Zahir Holmes. Ele sempre traz umas reflexões bem instigantes, né? Sem dúvida. Hum. E nesse post ele vai fundo na questão de como as crenças moldam a nossa percepção da realidade e principalmente de como essas crenças podem ser usadas para, digamos, controlar as narrativas. É, ele questiona se a gente realmente escolhe no que acreditar ou se a gente é meio que influenciado pelas narrativas que nos são apresentadas. Exatamente. E para ilustrar essa ideia, ele usa um exemplo que para muita gente pode ser polêmico. A Bíblia. A Bíblia? É. Ele coloca a Bíblia como um produto da sua época, um reflexo do Império Romano e dos seus interesses. Interessante. Aí ele compara a Bíblia com outros textos da antiguidade, tipo o Hino Marelish, da mitologia suméria, que acabou sendo meio que apagado pela narrativa dominante. É como se a história que a gente conhece fosse só uma versão da história, É né? isso. E aí ele questiona por que algumas histórias viram verdade e outras são esquecidas ou até demonizadas. Faz sentido. Quem conta a história, né? E o Elmish argumenta que o cristianismo, por exemplo, se espalhou com a ajuda da força, meio que impondo uma nova narrativa. Controlando a narrativa. Isso. E o mais interessante é que ele não para por aí. Ele critica também o ateísmo, dizendo que, em alguns casos, ele pode ser tão dogmático quanto a religião. Trocar 6 por meia dúzia, né? Ele aponta a ironia dos ateus que criticam a crença em forças invisíveis, tipo a magia, mas acreditam em coisas como a gravidade ou o Wi-Fi, que também são invisíveis. A gente sempre precisa de um ato de fé, né? Seja no que for. É verdade. Não. E aí, para completar, o almista ainda propõe uma alternativa: a magia. A magia. Ele defende a magia como um sistema de crença mais, digamos, democrático e experiential, que coloca você no centro, te incentivando a experimentar e tirar suas próprias conclusões. Interessante. E como ele define essa magia? Ele não está falando de feitiços ou coisas mirabolantes, sabe? Ele está falando da capacidade de influenciar a realidade através da nossa vontade, da nossa intenção. Tipo, usar o poder da mente pra moldar a realidade. Mais ou menos por aí. Intrigante. Mas, e aí, o que mais ele fala sobre essa magia? Ele critica a hipocrisia que ele vê em outros sistemas de crença, sabe? Tipo, Tipo, ele fala dos cristãos que condenam a magia, mas seguem cegamente os dogmas da religião. Ou dos ateus que zombam do misticismo, mas depositam uma fé inabalável na ciência. ele tá questionando a coerência das crenças, né? Isso. Ele defende que a gente precisa questionar tudo, inclusive nossas próprias crenças. E aí ele lança a pergunta de $1 milhão. Você acredita no que pelo que você sente, porque você experimentou, porque te contaram que era assim. Uau, essa pergunta é poderosa, né? Te faz repensar tudo. Total. Ela te leva pra um lugar bem profundo, te faz questionar tudo aquilo que você sempre considerou como verdade absoluta. É como se ele te convidasse a desconstruir tudo e começar do zero. Exatamente. E essa desconstrução pode ser libertadora, mas também assustadora, né? É como mexer num vespeiro. O Amish usa essa analogia do vespeiro, sabe? Mexer com as crenças é mexer com emoções profundas. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, é nesse incômodo que a gente pode encontrar espaço para crescer, para evoluir. É por aí. Encarar o desconforto pode ser a chave para encontrar novas verdades. É como se a gente tivesse que abrir aquele baú de antiguidades que tá lá no sótão, sabe? Cheio de poeira, teias de aranha. E quem sabe a gente encontra até uns esqueletos lá no fundo, né? Pode ser. Mas também, no meio da poeira, a gente pode achar uns tesouros escondidos, umas lembranças preciosas, umas ideias que a gente tinha esquecido. E essa faxina pode ser meio assustadora no começo, né? Mas acho que a gente tá querendo dizer que vale a pena encarar a bagunça. No final das contas, a gente só se liberta de verdade quando se livra das amarras das crenças que nos limitam, né? É isso aí. E quando a gente fala de crenças limitantes, não podemos esquecer o papel das narrativas dominantes, né? A história está cheia de exemplos de como elas foram usadas para manipular as pessoas. É verdade. A Inquisição, por exemplo, usava a narrativa da heresia para perseguir quem questionasse a Igreja Católica. E os regimes totalitários, tipo o nazismo, criaram narrativas de ódio para justificar seus atos de violência. E a gente pode até pensar, mas isso foi no passado. Só que essa manipulação através das narrativas continua acontecendo hoje, né? De forma mais sutil, mas ainda tá lá. Total. A gente é bombardeado o tempo todo com informações, propagandas, notícias, posts nas redes sociais, e tudo isso molda a nossa visão de mundo, as nossas crenças. É por isso que é tão importante ter senso crítico, né? Questionar as fontes, não engolir tudo que a gente vê por aí. E para fazer essa análise crítica, a gente precisa se conhecer, né?
Entender quais são os nossos próprios filtros, os nossos vieses. É como fazer uma escavação arqueológica na nossa própria mente, sabe? Uau, que metáfora legal. A gente vai escravando as camadas de crenças e valores que foram se acumulando ao longo da vida. E nesse processo a gente pode até encontrar coisas que a gente nem imaginava que estavam lá. E o Almes nos convida a fazer essa escavação. A questionar se a gente realmente acredita naquilo que diz acreditar ou se está só repetindo o discurso da família, da cultura. E essa autoanálise pode ser libertadora, porque nos permite identificar as crenças que nos limitam, que nos impedem de ser quem a gente realmente é. E aí a gente pode começar a se libertar dessas crenças, criar espaço para novas possibilidades. Para novas narrativas, novas formas de ver o mundo. Exatamente. Mas, como a gente já falou, esse processo de desconstrução e reconstrução de crenças pode ser bem desafiador. É como navegar em alto mar, sem bússola, sem mapa. E é aí que o Almes propõe a magia como uma ferramenta para navegar nesse mar, para criar nossa própria bússola, nosso próprio mapa. Mas como usar magia para isso? O que ele quer dizer com magia? Ele não tá falando de varinhas mágicas ou feitiços mirabolantes, né? Ele tá falando da capacidade de influenciar a realidade através da nossa vontade, da nossa intenção, da nossa energia. Tipo, a gente pode usar essa magia pra, sei lá, construir nossa própria realidade, manifestar nossos desejos, mudar o rumo da nossa história. Parece coisa de filme, né? E quem disse que a ficção não pode ser real? O Almes nos desafia a questionar os limites da realidade, sabe? A pensar fora da caixa. Mas e na prática? Como a gente usa essa magia no dia a dia? Ele sugere que a gente comece prestando atenção nos nossos pensamentos, emoções, crenças, porque tudo isso, segundo ele, influencia a nossa realidade. Ah, entendi. Tipo, se eu ficar pensando só em coisas negativas, vou acabar traindo só coisa ruim pra minha vida, é isso? É mais ou menos por aí. O pensamento cria a realidade. Eu já ouvi essa frase. Ou me se explora essa ideia a fundo, sabe? Já ouvi sim. Mas e se eu tiver uma crença limitante, tipo, eu não sou capaz de conseguir isso, ou eu não mereço ser feliz? Como eu me livro disso? Ele sugere que a gente comece questionando essa crença. Da onde ela veio? Quem te conta essa história? Será que é verdade mesmo ou é só uma ilusão? Faz sentido. E depois de questionar, o que eu faço? Aí você pode começar a plantar novas sementes, novas crenças mais positivas, mais em sintonia com os seus desejos, sabe? Tá. E aí como eu faço isso? Existem várias técnicas. Afirmações, visualizações, meditações, gratidão, enfim, o que funcionar para você. A ideia é reprogramar a mente subconsciente. Então essa magia que o Almes fala seria tipo um conjunto de ferramentas para a gente trabalhar a mente, as emoções. Isso. É como se a gente tivesse um supercomputador dentro da gente, mas não soubesse usar todos os recursos. A magia seria um manual de instruções, sabe? Nossa, que interessante. É como se a gente pudesse ser o artista da nossa própria vida. É isso aí. O Amish nos convida a assumir esse papel de protagonista, sabe? Deixar de sermos marionetes e criar nossa própria história. Mas mudar crenças, reprogramar a mente, tudo isso dá trabalho, né? Claro. Mas ele lembra que a gente já tá fazendo mágico o tempo todo, só que de forma inconsciente. A proposta dele é que a gente faça isso de forma consciente e intencional, direcionada para os nossos objetivos. No fundo, ele está falando de assumir o controle da nossa vida, né? Deixar de sermos vítimas das circunstâncias. É isso mesmo. E para finalizar, ele deixa a gente com uma pergunta para refletir. Se todas as crenças são narrativas, que novas narrativas podemos criar para nós mesmos e para o futuro? Foi essa reflexão, né? Que tal a gente começar a escrever essa nova história agora mesmo? Usar essa magia para transformar nossa vida, nossa comunidade, o mundo. O poder está nas nossas mãos. É isso aí. E com essa mensagem poderosa, a gente encerra nosso mergulho de hoje. Esperamos que tenham curtido a viagem. E que continuem explorando as profundezas das suas próprias crenças. Até a próxima. Tchau. Tchau.